Bem, Isso. Tô vendo se você tá gravando direitinho. Quem que tá aí já, pessoal? Você pode se apresentar para mim, por favor? Antônio, Antônio, paz do Senhor Antônio. Quem mais? paz do Senhor. Quem mais? Se faz presente, por favor. Paz do Fala, Senhor, senhor pastor. Mário. Vamos Tudo lá. bem? Quem que tá falando? Diego? Diego, Diego? Pai do Senhor, Diego, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Ailton também está aqui. Irmão Ailton, Irmão Ailton, Pai do Senhor, irmão Ailton. Quem mais? Tem mais gente? Sim ou não? Deixa eu ver quem tá aqui. Diego, deu para já se apresentou. Antônio, Ailton. Não tem mais ninguém? Uns três? Vamos que vamos. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você antes de nós iniciarmos a nossa aula. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Vocês podem me responder aí. Vocês já acostumaram com esse aplicativo Zoom, né? Para aula, tudo. Só que tem um porém, esse aplicativo Zoom, a gente sabe que ele não é pago, né? Ele, por não ser pago, ele só tem essa questão da 40 horas, 40 minutos e volta de novo, certo? Entendido, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, Daí eu queria propor para vocês, é claro, né? Porque é mais os alunos que estão participando mesmo, queria propor antes a mesmo até de dar a aula, pelo menos nas minhas aulas, é claro. Eu tenho um aplicativo pela associação da Microsoft Teams. Não sei se vocês já utilizaram. Algum de vocês já utilizaram ou não? Sim ou não? Chegaram a não. Não, né? Nunca utilizaram. Então, eu teria que explicar para vocês como funciona. Ele tem como utilizar ele até sem baixar o aplicativo no celular. Vocês usam mais no celular ou no computador quando vocês estão assistindo aula? No meu Celular. caso, eu sou Ah, é mais no celular. Geralmente, celular geralmente pede para baixar o aplicativo mesmo, né? O computador é mais fácil. Eu estou perguntando, mas vamos tocar assim mesmo, então, porque eu acho que a maioria está acostumada a usar esse Zoom mesmo. Mas eu queria fazer um teste com vocês uma hora, pra eu montar uma aula e ver se vocês conseguem entrar. Mas talvez hoje não vai dar para fazer isso. Até para a gente fazer um teste, não quer dizer que a gente vai fazer, porque aí não precisa ficar esse negócio de dando intervalo de aula, retornando, entendeu? Não corre risco de acabar a aula, porque como ele é pago, fica tempo indeterminado. Mas a gente faz isso em outra aula, tá bom? Quando tiver mais gente, porque aí dá para a gente poder conversar sobre o assunto. Vocês estão me vendo bem? Estão vendo bem, né? sim. Deixa Sim, eu tirar. senhor. Bom, deixa eu tirar aqui, beleza, estão me vendo bem. Tá. Antes de nós iniciarmos a nossa aula hoje, o que que eu preciso falar para vocês? A gente vai terminar um pouquinho antes, porque está iniciando um pouquinho antes, né? Então, vocês não deixam eu passar do horário, não, tá bom? São 45 minutos agora, depois mais 45. Se quiserem fazer uma pausa, a gente faz e volta depois. Nós vamos falar de assunto bastante importante hoje aqui, tá bom? Vamos iniciar com uma oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, somos gratos por mais uma oportunidade de aprender a tua preciosa palavra, através dessa matéria tão importante para nós, sobre a doutrina da salvação. Possamos aprender, praticar no dia a dia, nossa vida, nossa família, mas principalmente para que a gente possa ser sinal da tua presença àqueles que ainda não conhecem a tua palavra e que possamos levar a todos eles o nome de Jesus, que tem poder para curar, libertar e salvar. Essa é a nossa missão aqui na terra. Dá-nos força, poder e autoridade para cumprir o ID de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Tem amém? Amém. Amém, Jesus. Ah, Amém. amém. credo, credo. Pensei que não tem amém, não é possível. Tem que ter amém, né? Vamos lá. Vamos compartilhar aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui.
Vou compartilhar a tela com vocês direto. A gente vai fazer uma. Vocês estão vendo bem aí, gente? Tela? Sim, Sim. senhor. Sim, Estão tá vendo bem, aparecendo. né? Tá. O que acontece? As aulas passam muito rápido, né? Semana passada não tivemos aula. Chegamos no abençoado trabalho. Vocês estavam ansiosos ou não? Tava nada, né? Sim ou não? Tava nada, gente. Vocês não Sim. estavam ansiosos Nessa mesmo? parte, Teve nessa um. parte nós fica até silêncio, pastor. É, isso que é ruim, isso que eu tô vendo, tô em silêncio. Teve um que falou em sim que tá ansioso. Eu não tô acreditando, não, mas vamos lá. Assim, tem gente que tá ansioso. Vamos ver se tá mesmo. Vamos ver se tá mesmo. Eu vou colocar aqui para você, que eu acho que vocês não estão me vendo mais, né? Tô vendo só a tela do computador, não é isso? Só a tela que vocês estão vendo, eu não, né? Exatamente, só a tela. Só a tela. Se eu fizer assim, vocês conseguem ver eu embaixo lá no cantinho? Fica no cantinho, No- não? não, fica no meio. Eu tô no meio agora? Não, agora o senhor está em cima. A tela está no meio. Mas não atrapalha ver, não, né? Não, não. A foto minha não está atrapalhando a imagem. Se atrapalhar, por favor, me fala, porque aí eu troco, tá bom? Que Amém. eu acho que tem como eu colocar eu embaixo, em cima. Isso, agora foi para baixo, não foi? Foi para baixo agora? Não, o senhor está em cima mesmo. Está em Ah, cima, mas não não está sei. atrapalhando, não. Então O tá bom. emblema está no meio. Tá, se atrapalhar porventura, vocês me avisam, porque aí eu tiro, senão fica ruim, tá bom? Então, vamos Tá lá. bom. Olha, o nosso tema do nosso trabalho vai ser sobre o plano da salvação. Por quê? O mais importante na nossa aula de soteriologia, que fala sobre a doutrina da salvação, é aprender sobre os principais pontos específicos, ao ponto de você, como aluno, como crente, poder ter uma noção de uma visão do que é o plano de salvação. Você poder explicar para outras pessoas também. Geralmente, o plano de salvação, daí eu dei uma olhada na apostila de vocês, eles falam um pouco mais lá no final. Por isso que eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer. O plano de salvação ele consiste em primeiro em justificação, regeneração, santificação e glorificação. Pelo menos em 4 passos. Aí como é que vai ser o nosso trabalho? Eu coloquei para a gente entregar dia 12 de maio. Embora depois do dia 12 de maio nós ainda vamos ter mais 2 aulas. Mas eu coloquei dia 12 de maio porque tem gente que está demorando muito para entregar o trabalho. Se eu colocar na última aula, vocês demoram mais ainda. Aí fica difícil, né? É o santo da última hora, né? Infelizmente, eu também sou assim às vezes em algumas coisas. Deixo para fazer na última hora. Depois a gente acaba não caprichando. Falando a verdade, sim ou não? Sim. Sim, é Ô, irmão, verdade. Sim. Até eu sou assim. esse, esse Pode falar. trabalho, o plano de salvação, forma reflexiva, pergunta. O senhor quer que tira esse trabalho baseado em? Eu vou começar. Calma, você está ansiosa, irmã. Calma. Tá ansioso, tá ansiosa, aí tá ansioso. Vamos lá, ó. Ele tá ansioso, né? Vamos lá. Quem que tá falando comigo? Eu confundi a voz. Quem que tá falando? Quem foi que falou agora, que perguntou? Diego. Diego, ansioso, Diego, tá ansioso, olha lá, ó. Então, vamos primeiro focar no tema, tá bom, Diego? Ó, o plano de salvação. Guarde esse é o nosso trabalho, beleza? Agora eu vou fazer a pergunta reflexiva, tá bom? Dia 12 vai ser a data. Guardem aí. Qual é a forma de apresentar o trabalho, Diego e os demais? O que a gente precisa fazer? Você pode apresentar, mandar ele para mim em PDF, né? Você vai escrever lá no Word, certo? Escreva no Word lá. Você está no computador aí, vai escrevendo e manda para mim. E manda para mim. Ou você pode também montar o trabalho em PowerPoint e no dia 12, que é o dia da nossa aula, fazer uma apresentação do trabalho também. Vou permitir para aqueles que querem apresentar o trabalho. a- Você vai pegar, você vai compartilhar a tela com a gente e você vai apresentar o trabalho, certo?
Entendido até aí, pessoal? Amém, irmão. Uma Até aqui? pergunta, ele precisa de capa? Não, né? Também, sim, com certeza. Todo Eu posso, eu vou poder estar mandando para o senhor PDF, conforme eu mandei para o professor Matias. Não tem isso. problema? Eu não sei como o senhor mandou para o professor Mati, mas tem que ter Eu capa. mandei no, eu mandei no PDF, no zap dele, e mandei no e-mail dele. Eu não me incomodo de mandar no e-mail, né? Pode mandar no zap para mim, PDF, que não tem problema não, tá bom? Pode mandar no e-mail, Amém. tá bem? Fica à vontade, eu ponho o e-mail para vocês. Eu vou mostrar agora como que vai ser o trabalho, tá? Então, a questão do trabalho, a pergunta é essa aqui, ó. Vocês vão ter que responder a essas perguntas no trabalho de vocês, certo? Qual que é a pergunta? O plano de salvação envolve quatro aspectos fundamentais, certo? E quais são esses aspectos? Primeiro, está lá na apostila de vocês, é regeneração. Está na página 13. Você pode pegar outros assuntos em outros locais? Pode, não tem problema. Vai falar sobre a regeneração, mas lembra que não é para copiar. Eu vou explicar até o final, porque estou gastando tempo aqui com vocês, para vocês entenderem. Não é para copiar a apostila eu já tenho. Não quero isso. Então preste atenção. O plano de salvação envolve quatro aspectos fundamentais: regeneração, justificação, também tem na apostila na página 17. Santificação, também tem na apostila na página 21. E a glorificação, que a princípio eu não achei na apostila. E a glorificação é o final. Ou seja, então o homem ele começa num processo de regeneração, de mudança de vida e arrependimento. A partir do momento que ele se arrepende, ele é justificado por Cristo. Ao ser justificado por Cristo, ele começa num processo de santificação e no final é a glorificação, é o resultado de uma vida dedicada a Deus. Então é isso, o que vai ter no trabalho de vocês são esses quatro pontos principais. Vocês vão ter que falar sobre regeneração, justificação, santificação e glorificação. Lembrando que eu sei o que significa cada um deles. Então é importante que vocês também tenham uma abordagem nesse sentido. Que o trabalho tem que ter o quê? Todo trabalho tem que ter o quê? Deve ter início, meio e conclusão, que é o final. E as referências. Tem que ter referência também. Aí, o que você precisa fazer com relação a esse trabalho? Você precisa colocar qual é a visão que você tem. Eu preciso saber, você como aluno, se você sabe explicar o que é regeneração. Por exemplo, e o que é justificação. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, assim, agora, explica para mim, algum de vocês, aluno, o que significa justificação. Com rápidas palavras. Alguém quer tentar? Fique à vontade. Não tenha medo de errar, não, gente. É errando que a gente aprende. Alguém se habilita? Ninguém vai responder. Irmão, Então, ninguém vai responder, eu vou perguntar para você. o modo de eu pensar, justificação, na minha opinião, é um modo de trabalho que Jesus fez pela gente aqui na Sim, Terra, por aí. e mais algumas coisas, né? É. Vamos lá, o Diego falou. Quem mais? Vai lá, Milton. Quero ver. Enrola aí, vamos lá. Pode ser, pastor? Quem cala não fala, eu chamo. Fala aí, vamos embora, Milton. Justificação é o que Jesus fez, né? Ele justificou a fé, né? Ele veio, morreu, ele, né, fez justiça naquilo que Deus, né? Desde o início, né? Ele, né? Plano de salvação, e Jesus veio para justificar o plano de salvação, né? Justificação é isso, é concretizar aquilo que já estava premeditado. Tá, É isso? beleza. Isso aí, vamos lá, Antônio. Bora, Antônio.
Quem não quiser falar, eu não está Então, ouvindo, não quero falar, pastor. Também nem eu vou brigar com ninguém, não, tá, gente? eu vou estudar mais um pouco. Tá bom. Beleza, Antônio. Quem mais? Quem mais está aí? Não tem mais ninguém? Então vamos lá. O Então, que que. professor, Quem mais está aí? Para quem está falando? Patrícia, Ah, Patrícia, já tá aí, né? Foi quietinha. Pode falar. só ouvindo. Então, a palavra, a Bíblia diz que Deus olhou, né, para a terra e não houve um justo sequer. E Deus, como justo, né, um justo juiz, e querendo, né, que alguém justificasse, não houve homem sequer, né, que honrasse a Deus, e ele enviou seu filho, Jesus, para fazer por nós aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. Então, ele nos justificou diante de Deus, né, cumprindo aqui na terra toda a lei que foi exigida por ele. É isso? E isso, a gente tem que perder o medo de falar. É importante, nós somos alunos. Ó, não sei se vocês aprendem assim. Vocês já viram na formatura, quando o pessoal está lá na faculdade, que eles jogam aquele. A gente fala que é o chapéuzinho, o capelo, né? Joga para cima. Vocês já viram, não? Quando eles terminam de formar? Vocês já viram isso, não? Nas fotos, Sim. nos vídeos? Você sabe o que significa aquilo lá, não? Tem um Não. simbolismo. Qual que é o simbolismo daquilo? É que enquanto eles estão usando aquilo, quando eles se formam, eles jogam, é que agora eles têm autonomia para falar pelo seminário. Ou seja, eles agora foram treinados, eles não são mais alunos. Vocês, enquanto estiverem alunos, você está sob a egrégora, ou seja, sobre a responsabilidade do seminário, você está, estão sendo formados. Então, ninguém precisa ter medo, ficar com medo de errar, de não saber. E cada um de vocês falaram um pouquinho certo de cada coisa. O que que significa a justificação? A justificação significa que já foi pago o alto preço. Ou seja, não é eu pagando uma promessa, pagando qualquer coisa que eu vou justificar o meu pecado. O meu pecado já foi justificado por Cristo. E por isso que nós somos justificados. Quando fala assim, e Cristo nos justificou, é quase pouquinho de cada coisa que vocês falaram, mas pendendo para o lado da Patrícia, que diz assim: foi Cristo que pagou por nossos pecados aquilo que ninguém poderia fazer, ele cumpriu toda a lei. Então, quando fala assim que está justificado, ou seja, está consumado, acabou, não tem mais pecado. Então, o ser humano, por mais pecador que ele seja, se houve um arrependimento genuíno na vida dele e ele se arrependeu de verdade, está justificado. Lógico, todo pecado tem consequência, ele pode ter ser preso na cadeia por cometer um crime, ou seja, mas que ele está justificado por Cristo, ele está. Não há mais pesar sobre ele. Entendido? Entendido, pessoal? Sim, é que dá nervoso de falar Sim, assim. Ah, mas vocês vão aprendendo. Eu sou bem tranquilo. Vocês podem ficar nervosos, mas com o tempo vocês vão aprendendo. Não fica nervoso, não. Vai dar tudo certo. Aqui tem até um 2 1 aqui, mas tá errado, tá? É só dois. Então, o justificação, aí nós temos a santificação, nós não vamos falar de todos eles, não, tá? A regeneração é o começo da mudança de vida, é o novo nascimento, a transformação. Justificado é o perdão dos pecados. A santificação, ela se dá por toda a vida e a glorificação é o final. Então, o que vocês precisam fazer no trabalho? Você precisa escrever. Aí você começa a escrever lá. O que o trabalho tem que ter? Primeiro, ele tem que ter o início, que é a introdução, certo? Então, eu vou começar. O plano de salvação através dos séculos, né? Daí você vai falar assim, a Bíblia Sagrada, eu estou fazendo um exemplo aqui, nos demonstra que o Deus Todo-Poderoso, dando exemplos, pode fazer o que você quiser. Desenhou o plano de salvação, estou dando um exemplo. Você vai ser criativo aí. Eu não vou falar o plano para você, não. Daí você monta uma introdução, né? Que desde o início, lá de Gênesis capítulo 3 que fala assim da mulher, né? Gênesis 3:15 que nós já estudamos aqui, que fala que a mulher ia esmagar a cabeça da serpente, a serpente ia ferir o calcanhar. Ali iniciou o plano de salvação. Daí você começa a escrever uma introdução, um pouquinho lá, de umas 5, 6 linhas, do que é o trabalho que você vai apresentar. Aí você vem no trabalho que é o meio. O meio você vai colocar esses quatro aí, ó. Você vai falar um pouquinho sobre o que é
a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação, certo? E depois você vai fazer a conclusão. A conclusão é aquilo que você aprendeu de tudo, o que significa tudo isso. E você vai dizer de onde você tirou. Ah, eu tirei da apostila, eu tirei do Google, eu não sei da onde, eu usei o livro tal, eu peguei no site tal, sem nenhum problema. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que cada assunto que vocês colocarem desses aqui, ó, por exemplo, você está falando sobre regeneração, que você cite um versículo bíblico. Você está falando sobre justificação, que você cite pelo menos um versículo bíblico. Você está falando sobre glorificação, santificação, coloque um versículo bíblico. Está falando sobre glorificação, coloque um versículo bíblico. Só para embasar tudo aquilo que você está escrevendo, tá bom? Tem mais alguma pergunta com relação ao trabalho? Vocês? Aproveitem agora. Ô, irmão, uma pergunta. Esses quatro nomes aqui, regeneração, santificação, justificação, glorificação, a gente vai escolher um desses nomes aqui para poder estar fazendo o trabalho, ou vai ter que usar esses Não, quatro aqui e vão fazer um falar de resumo? todos. Vocês vão falar de todos. Por quê, Diego? Porque o plano de salvação consiste nesses quatro, Ah, entendeu? sim. Ele consiste Então, nesses quatro. Então, vocês vão fazer um, falar dos quatro. fazer um resumo nesses quatro aqui, Isso, usando os quatro, tendo início, meio e conclusão e a referência. isso mesmo. Tipo assim, ó, vocês vão falar desses quatro, não precisa escrever muita coisa, entendeu? Eu quero entender, eu quero que cada um de vocês seja capaz de falar assim, olha, regeneração é isso. Justificação é isso. Santificação é isso. Glorificação é isso. Quando vocês terminam a nossa matéria, daí alguém pergunta para vocês assim, igual eu perguntei, olha, explica para mim o que é justificação. Você poder explicar, ó, o que é santificação. Aí você vai começar, olha, santificação, ele é um processo que ele inicia na conversão da pessoa e ele dura por toda a vida. E a Bíblia fala que você não vai a santificação não é, vamos supor assim, nunca mais vai cometer pecado. Não, você não vive mais no pecado, você não gosta mais do pecado. Mas você, toda a vida, santificação é ser separado, santificação é ser diferente, é ser neste mundo sinal da presença de Deus. Você pode escrever com as suas palavras também, não precisa pegar texto de internet. Eu quero que você leia as coisas na internet, que você leia, no entanto, essa parte da apostila, eu nem vou trabalhar ela com vocês, entendeu? Eu vou trabalhar de maneira geral. Eu não vou ficar lendo a parte da apostila, porque eu quero que vocês leiam e falem, olha, um dia o Diego chega e fala assim, olha, pastor, regeneração é isso. Regeneração é aquilo que a pessoa, ele era adulto, ele era pecador, ele roubava, e após o encontro que ele teve com Cristo, ele começou a agir diferente. Aí ele começou a cumprir aquilo que está na Bíblia. Olha, os que roubam, não roubem mais. Hã? E aí ele começou a fazer. Vocês têm que aprender a fazer isso. Porque senão, quando vocês vão encontrar uma pessoa, daí a pessoa vai fazer pergunta para vocês e vão responder o que jeito? Olha, o cara vem e fala assim para você, assim, olha, eu até entreguei minha vida a Cristo, mas eu ainda continuo pecando, fazendo algumas coisas erradas. Aí você vai poder explicar para ele, olha, isso é um processo na sua vida, é o início da santificação, ela é todos os dias. Se não deu certo hoje, amanhã você começa de novo, você nunca pode desistir. E uma hora você vai romper definitivamente com isso. Então, vocês, como aluno, precisam saber fazer isso, entendeu? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Sim ou não? A data, 12 de maio. Pastor, Oi. só pode entregar dia 12 ou pode entregar antes? Se conseguir entregar antes, pode entregar. Tá bom? Tá certo. Mais alguma pergunta para a gente passar para frente? Não tem pergunta? Ó, se a nossa aula acabar, a gente inicia no próximo. A gente está falando aqui que tem mais 10 minutos só. Pastor, uma pergunta. Ele, na capa do trabalho, precisa colocar algum logotipo, alguma coisa, o desenho?
desse Se você tatuagem tiver, do se senhor aí? você tiver o desenho do seminário, você coloca. Se não tiver, é só você colocar o nome. Aí você pega o nome aqui, ó, coloca lá no meio da capa, ó, plano de salvação, né? Aí você não precisa colocar a pergunta, só coloca plano de salvação, mais nada, certo? Trabalho, plano de salvação, soteriologia, professor, pastor Rogério Silvério Pereira, entendeu? E o seu nome na capa, tá bom? Amém, pastor. Entendido, né, Diego? Vamos lá, se acabar a aula, a gente já entra pelo mesmo link, tá bom? Vamos lá, olha. Semana passada. Ah, eu esqueci, ó. Mas isso aqui, ó. Esqueci de. Eu já falei, mas acabei de ler, ó. Explique com suas palavras o que significa cada um destes aspectos. Já falei, certo? Então, você vai escrever, mas vai falar com as suas palavras também. Outra coisa, não pode esquecer também, que eu acabei de falar, né? Com essas doutrinas, você vai escrever o quê? Como elas se aplicam na vida do cristão. É o que eu acabei de falar, certo? Eu já falei, eu só não li aqui, mas eu já falei. Então você vai escrever, olha, a regeneração, ela se aplica na vida do cristão da seguinte maneira, ele começa a ter andar em novidade de vida no seu dia a dia. E outra coisa é os versículos. Cite pelo menos um versículo de cada um desse um que nós estamos falando, entendeu? Para demonstrar o significado. Falou sobre santificação? Demonstra num versículo bíblico, tá bom? Agora lá. Nós paramos na aula passada, e a gente leu um pouquinho. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal? Sim, Sim, Eu tenho que perguntar, porque não sim. sai aqui, eu não vejo, tá bom, pessoal? Então, nós paramos assim, ó. Qual é o verdadeiro significado da doutrina da predestinação? Nós começamos a falar sobre o ser predestinado. E aí a gente parou, porque a aula não dava para continuar. Ih, gente, tem umas cachorradas aqui. Peraí. Peraí que eu dou um berro nesse cachorro aqui. Estão ouvindo os cachorros aí, gente? Que a minha esposa chegou, os bichinhos ficam uniçados. Número um, Deus predestinou por antecipação o plano da nossa salvação. Isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Em Efésios 1:5 está escrito: nos predestinou para filhos, né? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a sua vontade. Outra coisa, vemos aqui que Deus. Gente, eu vou ter que dar um berro com esse cachorro. Aguenta a mão aí. Bichinho terrível. Oh, meu Deus. Peraí, gente. Voltei. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. sim. Sim, Então, um berro lá e já ficaram quietinhos lá. Ainda bem que eles obedecem, ó. Vamos lá. Vemos aqui, né, que Deus, antes da fundação do mundo, em Efésios 1:4, nos predestinou por Jesus. Isto é, Jesus foi desde a eternidade, ele foi dado como sacrifício pela expiação dos nossos pecados. Isso a gente viu na aula passada, a gente está só revendo. Por isso a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Aí eu tinha falado para vocês ler esse versículo. Alguém de vocês leram ou não? Apocalipse 13:8? Será que você estava na aula? Eu acho que a Patrícia estava, né, Patrícia? Eu falei, ó, Tava. tarefinha para vocês, mas acho que vocês não leram, né? Não. É, sabia. Desde que vocês não fazem tarefa, né? Ó, eu lembro que eu falei assim, ó, vamos ler esse versículo. Versículo 13:8 de Apocalipse diz assim, ó:
Versículo 13, versículo 8, que eu falei isso, né? Vamos ver se é É, isso mesmo. Ó, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o versículo de Apocalipse 3 fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, no sentido que Deus, quando determinou a fundação do mundo e houve o plano de salvação, desde o início já estava previsto a morte de Jesus Cristo. Então, diz aqui nesse versículo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aí, continuando aqui, ó. E que Cristo, como um cordeiro imaculado e, olha só, imaculado e incontaminado, ou seja, um cordeiro santo, limpo. Ele foi o quê? Conhecido antes da fundação do mundo, que está escrito também em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 9, também traz uma revelação para nós. De que revelação? Eu sou a porta, certo? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, aqui nesse texto sagrado da Sagrada Escritura, determina que para ser salvo, precisa entrar por essa porta e passar por esse caminho, que é Jesus, certo? A salvação é pela graça. O que significa isso? Não é por merecimento. Ninguém é salvo por merecimento. Ou seja, eu mereço a salvação. Não, é dom de Deus. Então, assim, através da fé em Jesus Cristo, Efésios 8:2-9 fala assim, que a salvação é um dom de Deus. Então, não é por merecimento, eu não mereço. Não é porque eu fiz algo, não. Todos são chamados ao quê? A aceitar Jesus como Salvador. Então, assim, a salvação é para todos. Todos podem receber esse chamado. E como eles recebem esse chamado? Através da pregação. Assim, ó, o propósito de Deus na predestinação. Existe um propósito. Que propósito é esse? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. O que diz lá nesse versículo? Eu gosto de colocar os versículos para vocês entenderem. Pois aqueles que de Deus, olha só, antemão conheceu. Antemão significa antes. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quando fala aqui no sentido da gente ser imagem de Jesus, é claramente seguir os passos de Jesus. É seguir os ensinamentos de Cristo. Se você vê o Novo Testamento, Jesus nos deixou a resposta de tudo, de como deve ser o andar de um cristão. Sim ou não? Sim? Sim, Se você quiser aprender sobre caráter cristão, pegue o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Você vai ter um entendimento bem claro a respeito do caráter cristão. Outra coisa, tem um alvo. Esse alvo é sermos o quê? Transformados à imagem de Cristo. Ou seja, Jesus é o modelo perfeito, certo? O primogênito dentre muitos. Então, o modelo que nós devemos seguir não é do fulano de tal. O modelo é Jesus. Como que Jesus faria? O que Jesus ensinou? Claro que a gente tem grandes líderes que nós também seguimos como modelo. O próprio apóstolo Paulo chegou a falar assim na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quer dizer que o próprio Antônio, Diego, prontinho, pastor. Tim, vamos lá. Vamos continuar aqui.
Diego já voltou, acho que tinha mais um, né? Então, Antônio, Patrícia, Diego, acho que tá faltando só o Hamilton. Tá, deixa eu ver aqui quem que é que tá aqui, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Tem o Antônio Francisco, né? Antônio Francisco, tá faltando só um. Patrícia, Diego, Antônio Francisco. O Hamilton não tá aí não, né, Hamilton? A Silvana também tá aí quietinha. Silvana tá quietinha aí, ó. E o Hector também tá aí acompanhando. Falou nada hoje, o Hector Opa, quietinho. tudo bem? Tô aqui, tô aqui. Tá quietinho, Paz, né? Senhor, Eu pastor. tô quietinho assim, eu tô prestando atenção aqui, eu faço print de tudo, aí tô pegando os prints de É, aplicações, eu aí eu posso fico, deixar esse PowerPoint para vocês também. Vocês já entenderam, como eu tenho baixa visão, vocês estão espertinhos, se ficar quietinho, eu não vejo vocês, né? Vocês já pegaram, como diz o ditado, o espírito da coisa, né? Porque eu tenho baixa visão, mas eu vou colocar a lupa aqui para vocês, que eu vejo quem está aqui. Eu coloquei a lupa, ó. Vou mostrar para vocês. Agora eu já peguei aqui, como é que eu faço? Vocês não vão fugir mais, não. Falei assim, tem gente tão quietinho, né? Aqui, ó. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, quer ver, ó? Olha. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó, coloca uma. Vocês estão vendo o computador? Estão vendo, gente? Sim ou não? tá, ô, pastor? Aqui, ó, coloca a lupa e ó, fica grandão, ó. Eu vejo vocês, ó, tá vendo? Por isso que eu consegui ver o Hector, tá vendo? Se eu, Agora não dá para esconder mais. se eu não colocar a lupa, eu não Ô, consigo ver, pastor. não, né? Tirar essa lupa daqui agora. Como é que a gente tira isso? Aí, ó, tá vendo? Eu não gosto de mexer nela porque ela é muito grande. Daí até para eu poder ver, ela atrapalha, tá vendo? Aí, ó. Aí ela aqui, ó. Olha lá, quando eu vi o nome de vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Uhum. Que eu procurei o nome, ó. Sumiu. Da abençoada Lupinha. Aqui, ó. Cara, aqui. Olha lá, aqui eu consegui ver o nome de vocês, ó. Agora eu tô vendo. Que fica muita coisa aí, não aparece. Vamos lá. Pessoal, se eu tiver muito rápido, vocês me falam também, viu? Porque às vezes a aula passa muito rápido, a gente quer falar com bastante detalhes. Vamos lá, onde a gente está mesmo? Vamos relembrar aqui. Esse PowerPoint que eu tenho das aulas, eu posso deixar para vocês também, tá, gente? Não precisa tirar print não, tá, ô Hector? Se quiser, eu mando para vocês. Tá bom, pastor. A gente já passou por aqui, não, né? O Já. propósito, aqui, né? A gente parou aqui no propósito, daí a gente leu o alvo, né? Uhum. Jesus, deixa eu ver mais. A Já estava resposta do nesse. homem. Aqui que nós paramos, né? É. A resposta do homem ao plano de Deus. Isso mesmo, né, gente? Sim ou não, gente? Me relembra aí, porque quando eu pulei que sumiu, ó. Sim. Ó, a resposta do homem ao plano de Deus. Deus espera uma decisão de cada ser humano em relação ao meio de salvação. Então, ou seja, aqui a gente vai o tempo todo na doutrina de salvação, o que a gente acredita, né? Na doutrina de Armínio, é que o homem precisa se manifestar. O plano de salvação, o anúncio do evangelho, ele vai ser pregado a ele, mas ele precisa aceitar, é o livre-arbítrio, ele precisa decidir. Então, Deus espera uma decisão, então a pessoa precisa tomar a decisão. Aí o que fala? Quem aceita Jesus, isso é muito forte, recebe a salvação. Efésios 1, 5 e 11. Ou seja, a adoção como filhos de Deus. Você lembra que na aula passada a gente comentou que quando a pessoa aceita Jesus, quando ele fala assim, aceitou Jesus, na verdade é Jesus que
que vem até nós pelo meio da salvação. Mas se a gente tem um ato de decisão, vamos falar, quando a pessoa decide por Cristo, ela renuncia a Satanás, ela renuncia ao pecado e ela agora, a partir daquele momento, ela aceita Jesus. Por exemplo, ontem eu tive numa igreja de Passa Quatro e fui pregar em Minas Gerais, numa de nossas igrejas de congregação. O tema da minha mensagem era a sala do trono, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Achegai-vos, pois, com confiança de trono da graça. E esse foi a minha mensagem. Depois de toda a mensagem, uma pessoa se faz o apelo e ela veio até a frente para aceitar Jesus, assim que a gente faz. Quando eu desci lá fora, o pastor pediu para que eu fosse fazer a oração para ele. Eu fiz a oração para a pessoa. A pessoa deu um passo na fé. Só que eu pedi para que ela fizesse uma oração. E aí eu pedi para que ela falasse, isso é minha, não é todo mundo que faz isso. Eu falei, ore comigo. Fale da seguinte maneira: eu renuncio a Satanás. Eu renuncio ao pecado. Eu não quero viver mais uma vida de pecado. E eu aceito viver na doutrina de Cristo. E eu, a partir de hoje, quero viver para Cristo. Daí eu fiz a oração para ele, no sentido de que Deus escrevesse o nome do livro na vida dele e que ele pudesse permanecer firme no processo de salvação, de santificação. Porque senão a pessoa vai na frente e ela não renuncia a nada. É lógico, a pessoa pode até falar da boca para fora, não sou eu que julgo isso, né? Mas que é extremamente importante a pessoa entender que quando ela aceita Jesus, ela está renunciando ao mundo, ela está renunciando ao pecado, ela está renunciando a vida, se ela cometia adultério, se ela roubava, se ela fazia alguma coisa. Isso tem que ter muito claro isso. Entendido, pessoal? Uhum. Tem que ser claro, porque senão a pessoa vem para frente aceitar Jesus, mas é só uma oração, ela não entendeu que ela tem que, para aceitar Jesus, ela tem que renunciar a muita coisa. Então, outra coisa, a graça para ser conforme a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, 29, 30. Por que que eu falo do livro de Romanos? Que vocês podem ler ele depois como tarefinha aí para aprendizado de vocês. O capítulo 8, ele começa assim: portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Será matéria e tema de próximas aulas nossas. Não vai ser hoje, porque não vai dar. Agora, quem rejeita Jesus permanece perdido. Isso é muito triste, né? Que a gente lembra dos nossos familiares, lembra de pessoas que gostamos, lembramos de amigos, que por mais que a gente fale para eles, eles relutam, rejeitam, não querem ouvir, porque cada pessoa tem o seu tempo, sua maneira, sua forma, e o trabalhar ele é de Deus, ele não é nosso. Porque quem convence é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim, ó, Lucas capítulo 10, versículo 16. Ele fala assim, falando aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então aqui Jesus no capítulo, não está nesses versículos aí, mas Lucas 10, 16, depois você pode ler, vai estar escrito desse jeito que eu estou falando. Quem rejeita o ensinamento dos apóstolos, rejeita Cristo. E aí ele permanece na condição de morto espiritualmente. Porque existem três tipos de morte: a morte física, a morte física, que é o nosso corpo, quando, né, os órgãos vão desfalecendo, a morte espiritual, que é o ser humano afastado de Deus, vivo, mas afastado de Deus, e a morte eterna, que é totalmente afastado de Cristo, numa condição de, a gente fala de inferno, né? E é totalmente afastado de Deus, é morto, longe de Deus. Essa é a pior de todas, né? Infelizmente.
Então a gente entende assim, o que que é a predestinação na Bíblia? Alguém pode ler para mim sobre a predestinação? Por favor, o primeiro? Vamos ler uns pouquinho, me ajudar aqui. Por favor? Gente, vocês estão aí? A predestinação na Bíblia. Predestinação refere-se ao meio de salvação, não ao destino eterno. Olha lá, então a predestinação refere-se ao meio de salvação, não ao destino eterno. Ou seja, a gente vai trabalhar talvez na próxima aula sobre a refutação, daquela coisa assim, uma vez predestinado, já está salvo para sempre. Então aqui está dizendo que a predestinação se refere ao meio de salvação, não ao destino eterno. Por favor, Hector, exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos de chamados por Dios para servicios específicos. Vamos lá. Primeiro, Paulo. Paulo, Gálatas 1, 15 e 16. É um chamado específico. Você pode ler nas. Ó, pessoal, esse material, eu esqueci de falar isso para vocês. Esse material que nós estamos estudando aqui está na apostila de vocês, tá bom? Eu não, quando eu for acrescentar algo novo, eu sempre falo, igual como nós falamos da simbologia da cruz de Cristo. Aí eu trouxe algo novo. Chamado específico de quem, Hector? Jeremias, Jeremias. O de Paulo é muito bonito, que está escrito lá em Atos, no capítulo 9, né? A gente sabe que Paulo, ele foi um perseguidor, porque ele era da seita dos fariseus, perseguia os cristãos e Deus o chamou. Jeremias foi chamado ainda quando era menino, que é um muito conhecido também. No próprio capítulo 1 de Jeremias, você vai ver isso, ele falando que ele é um menino. Próximo, Hector. João Batista, João Batista também, um chamado. Quando João Batista foi chamado? Quem lembra? No ventre de sua mãe, ele teve um encontro com Cristo, lembra? Que Maria chega e fala sobre isso. Isabel, quando vai visitar Maria, fala sobre isso. Outro Hector, Isaías, Isaías, conhecido também. E o finalzinho, Hector? Israel foi predestinado como povo especial de Deus. Então, a gente sabe que aqui a gente poderia colocar vários outros para também que teve uma chamada específica. Davi, por exemplo, uma chamada específica. Davi, segundo o que a gente entende lendo a Bíblia, era um filho bastardo, né? Que era o filho que ficava à parte, porque era pastor, não era militar, e foi chamado por Deus. E aqui também ele traz, o autor da revista, falando que Israel também foi o povo escolhido. Foi o primeiro povo escolhido, né? Foi o povo escolhido, e você pode ver isso em vários textos da Sagrada Escritura que demonstra para nós que Israel foi escolhido. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre o que vai acontecer com Israel, que são os judeus, né? Leia Romanos capítulo 11, inteirinho, você vai entender que o propósito de Deus com Israel ainda não acabou. Pode continuar, Hector, por favor. Refutação da predestinação fatalista. Deus não predestina pessoas ao inferno sem chance de salvação. Tá. Então, o que quando fala de refutação, eu até achei que a gente ia colocar isso na outra aula, mas acabou que deu tempo de chegar até aqui. Eu achei que tivesse outras coisas a mais. O que é refutar algo? Aqui ele está dizendo assim: existe uma doutrina que diz assim, ó, se foi predestinado ao inferno, acabou. Não adianta. Não adianta você fazer nada que você já está predestinado ao inferno. Não tem salvação. Ah, você foi predestinado a ser salvo? Beleza. Não importa o que você vai fazer, que uma hora você vai se encontrar e vai ser salvo. E aqui na refutação fatalista, no sentido de dizer assim, que Deus não predestina pessoas ao inferno. Se você for entender, se eu perguntar para vocês, eu ver quem vai responder para mim. Quem criou o inferno? Foi Deus, certo?
Sim, ele criou para o Satanás e os seus anjos, né? Seus... Isso, Patrícia, que está falando, né? Isso. Você pode ver que ele criou para Satanás e seus anjos. Não foi criado para o homem, né? Não foi criado. Então, se fosse criado, fala assim que Deus criou o inferno e já predestinou pessoas para o inferno. Então, não é isso que nós acreditamos. Tem gente que acredita, tá? Por favor, Hector. Dios desea salvación de todos. Isso está escrito em Ezequiel, isso? Em todos esses capítulos? Eu não li todos esses versículos, não. Mas eu gosto muito do versículo de Timóteo que fala assim, que o desejo de Deus é que o homem chegue ao conhecimento da verdade, e que todos sejam salvos. Isso está muito claro para mim na Bíblia. Vocês têm dúvida quanto a isso, gente? Essas duas coisas que nós falamos? Vocês têm dúvida quanto a isso? Pastor, Sim, claro. não que eu tenha dúvida, porque eu acredito que Deus dá chance para todos se salvarem. Só que tem um porém que às vezes a gente fica pensando. Por exemplo, quando Deus manda guerrear contra os filisteus, mata criança, mata bebê, mata todo mundo, eles ali, no caso, né, não fica uma questão, mas um bebê, uma criança, não teria ali uma oportunidade de se arrepender? Sim, sim. Olha só, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente precisa olhar para o Velho Testamento com a visão do Velho Testamento, não com a Uhum. visão do Novo Testamento. Por exemplo, em nenhum momento no Novo Testamento você vê nenhuma ordem de Deus para matar crianças, certo? Eu não me recordo. Mas no Velho Testamento, por diversas vezes isso ocorreu. Por exemplo, se você for olhar na conquista de Jericó, nas outras cidades, se você for estudar sobre os povos cananeus, e eu acredito que vocês vão estudar isso no Velho Testamento, você vai ver que eram povos pagãos e que faziam coisas horrendas. E por que que a ordem de Deus era para que matasse todas aquelas pessoas, inclusive crianças? Era justamente para que esse povo não viesse a contaminar o povo escolhido, o povo eleito. Porque o costume desses povos pagãos sempre trouxe maldição para o povo judeu. Por diversas vezes, toda aliança que o judeu fez só trouxe problema. Só trouxe problema para eles, entendeu? Então, essa ordem do Velho Testamento, aí sim, eu entendi a sua pergunta, porque você falou, né? Porque como assim? Eu acho que essas pessoas já foram, dá até a alusão da gente pensar, né? Será que essas pessoas que foram, que mandou matar, já não estavam predestinadas ao inferno? Isso é muito difícil de saber sobre isso, entendeu? Assim, qual é a visão? A visão do Velho Testamento é que esse povo não queria saber de nada, eram povos pagãos e que eram povos maus e que não teria como mudança, igual nós temos hoje no tempo da graça. Hoje, no tempo da graça, você não vê isso no Velho Testamento, ordem, embora a gente viu até o apóstolo Paulo ordenando que uma pessoa ficasse cega. Vocês lembram desse texto? Não? Lembra? Sim, Porque acho ele que estava sim. impedindo o evangelho, a pregação do evangelho. Mas são raros. Tem um outro texto também do apóstolo Paulo que fala na carta aos Coríntios que entregou a alma dele para Satanás, o corpo dele para Satanás, para que venha ser salva a sua alma. Você já viu? Lembra desse também? Tem um Sim. texto desse também. São textos totalmente isolados, mas que nos traz uma sensação realmente assim de dúvida quando a gente olha pela primeira vez, entendeu? Mas o Velho Testamento é preciso olhar não mais com a visão do Velho, mas com a visão do Novo Testamento, entendeu, Patrícia? Porque senão a gente não consegue entender mesmo, entendeu? É, porque já veio essa questão de predestinação, até o presbítero lá da nossa igreja, ele fala muito sobre isso. Se você foi chamado para ser salvo, você é salvo e pronto, acabou, que, né, lógico que tem que ter as atitudes da santificação, né? Mas aí fica aquela questão, mas se todos foram chamados para ser salvos, por que que esses então morreram, né? Sim, sim. Geralmente, assim, nós somos chamados, é o que a gente leu lá no início. Somos chamados e predestinados à salvação como um meio, não como uma determinação, entendeu? Você precisa Uhum. aceitar, é nesse sentido. Outra coisa, alguém pode ler para mim de novo? Jesus.
Morreu por todos. Isso não apenas pelos predestinados. Hoje não vai dar para a gente ler todos esses versículos. Mas Cristo, isso aqui, ó, por exemplo, se você pegar os calvinistas, que é a Igreja Presbiteriana Independente, e existem outras linhas teológicas também, mas principalmente a doutrina de Calvino, eles entendem que Jesus não morreu por todos. Entende que morreu só para os predestinados. Outra coisa, Jesus, pode ler para mim, Hector, por favor? Jesus não, é Deus. Hector? Dios quiere que todos los hombres se salven. Ah, esse é o que eu mais gosto. Ó. Pegue lá a Bíblia para mim, um de vocês. Ó. Alguém pode pegar 1 Timóteo 2,4 e o outro pega 2,11. Tito 2,11. Esse aqui, todos os dois versículos que eu sei até de cor. Pegue para mim para ver alguém. A Patrícia pega para mim, Patrícia. 1 Timóteo 2,4. E outro que tiver com a Bíblia na mão pode pegar para mim Tito 2,11. Se eu não me engano, esse de 11 é tão bonito que eu acho que eu sei até de cor. Vou ver se eu saio ele aqui, ó. Fala assim, ó. Portanto, a graça se manifestou salvador a todos os homens. Vamos ver se eu estou bom de memória. E esse de Timóteo 2,4 é que fala que o desejo de Deus é salvar a todos os homens. Alguém pegou 1 Timóteo 2,4 já, por favor? Sim, tá aqui, Pode ler, por favor? que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Lê de novo, Patrícia. Olha que versículo lindo. Que É, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. olha, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, esses dois versículos vocês têm que aprender juntamente com o Evangelho de João, capítulo 3:16. Tem que fazer parte, você precisa saber isso de cor. Você vai explicar, né? O Evangelho de João, capítulo 3:16, né? Que você tem que saber de cor também. E esses dois versículos, porque aqui fala que o plano é para todos. Alguém pegou Tito 2:11 para ver se eu falei certinho de cor? Peguei aqui, pastor. Por favor. É, porque a graça de Deus há de manifestar, há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, eu li em outra versão, diz assim, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Então, assim, nesses dois textos está muito claro para mim, acredito que para vocês também, que não foi só para quem estava predestinado, certo? O 12 também fala aqui, pastor, ó, Por favor. ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa, impiamente. É o verso 12. Sim, daí fala de você renunciar a esse mundo, as coisas desse mundo, e viver de uma forma, aquilo que é ímpio, aquilo que é errado, né? Esses versículos são versículos importantíssimos para vocês aprenderem, tá, pessoal? Vamos lá, por favor, Hector. Para. Hector, você tá aí ainda, Hector? Não tá. Lê, Patrícia, para nós, vamos lá. Para com Deus não há acepção de pessoas. É um texto de Romanos também, capítulo 2, versículo 11. Outro texto bastante conhecido também, que está em Atos dos Apóstolos, que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 8, capítulo 10, você vê lá com Cornélio, você vai ver o que aconteceu. Vamos lá, o impacto na vida do crente. Qual é o impacto dessa salvação? É segurança na salvação. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo falou também a Timóteo. Outra coisa, a importância da evangelização, né?
Ou seja, a importância da evangelização no plano da salvação. A doutrina, ou seja, o ensinamento da predestinação, pode ser usado, quer dizer, ó, não pode ser usado como desculpa para não evangelizar. O que que acontece aqui? Vou até explicar um pouco mais sobre isso para vocês. O ser predestinado não quer dizer que não precisa evangelizar. Nem a doutrina do calvinismo, que é o que acredita na predestinação, ela não diz que a pessoa não tem que ser evangelizada. Ela entende que a pessoa precisa ser evangelizada. Então, assim, não, ele já está salvo, uma hora ele vai se encontrar. Não, ele precisa que pregue a ele e que evangelize. Por isso que a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai. Pregai o quê? O evangelho, a boa nova. E quem disse isso foi Jesus em todos os seus evangelhos. Outra coisa que é importante: Jesus é o único meio de salvação. João, capítulo 10, versículo 9. Também está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome por qual o homem deve ser salvo, a não ser por Jesus. Evangelho de João, também, capítulo 14, versículo 6. É verdade vos digo. Aí você vai entender sobre isso bem falado. Outra coisa, a predestinação bíblica aponta. Se eu ler errado, vocês me corrigem, tá, gente? Aponta para o caminho da salvação. Lembra que era só um meio, certo? Não para predeterminação do destino final de cada pessoa, né? No caso aqui, de cada pessoa. Então, é aquilo que a gente leu, ele é um meio, ou seja, é uma possibilidade. Nós acreditamos na predestinação, na possibilidade, e não no destino final, igual acreditam os calvinistas. Escolha Jesus e viva. Fique Então, sem. professor, aí, perdão, você está Pode falando. falar, Então, quer pode dizer falar. que mesmo que a pessoa é predestinada, ela pode não ser salva? Isso, aí na próxima aula a gente vai falar sobre a conservação da salvação. Por quê? O questão de estar predestinado é como se fosse assim, eu aponto o caminho para você, mas você não quis, Ah, tá. entendeu? Eu aponto o caminho, e você não quis. Olha, eu assim, particularmente, eu acho muito difícil assim, alguém que realmente vive uma vida cristã perder a salvação. A gente vai ver sobre isso. Mas quando de fato ele vive. Agora, quando ele finge que vive, é outra história, entendeu? É Hum. outra história. Agora, é muito difícil uma pessoa que realmente tem uns princípios, foi estruturada, foi feito um ensinamento básico, bem estruturado para ela, é muito difícil. Muito difícil. Agora, tem gente que não tem essa experiência. Então mas a gente vai abordar esse assunto mais para frente, tá, ô Patrícia? Com certeza a gente vai abordar esse assunto porque esse assunto é extremamente importante, entendeu? Ele é Uhum. extremamente importante esse assunto, porque ele vai falar assim: como é que eu vou preservar algo? Uma vida de dedicação. Então, aqui na nossa conclusão, eu não sei se já está quase na hora de ficar. Nós temos mais um minuto de aula, nós começamos às 8. Mas, não sei. Sei lá, tem que olhar aqui se eu estou com o horário. Ainda teria mais das 8, 8h45. Ixi, já foi a 8h45. Aí mais 10 minutos, mais 15 minutos às 9. Tá acabando nossa aula aqui, ó. Eu vou já encerrar, porque já falando aqui que tá acabando. Passa muito rápido. Então, a nossa conclusão, gente. A salvação é uma obra de Cristo, certo? E depois a gente vai entrar aqui, ó, na questão o que significa salvação. Vai ser a nossa próxima aula. A gente vai passar aqui, ó. Então, a salvação, ó, de todas as palavras empregadas para definir a experiência transformadora do encontro do homem com Deus, salvação é a mais usada. E aí a gente vai entrar, o que significa essa salvação? A gente vai falar um por um da palavra, da tradução,
e a gente vai entrar justamente no que a Patrícia falou, que é a respeito da questão de como conservar a salvação. Entendido, pessoal? A gente vai Sim. entrar nesse assunto na próxima Amém. aula. Não vou estender muito, senão vai acabar a aula. Vocês podem mandar mensagem para mim sem nenhum problema, se vocês precisarem. Com relação ao trabalho também, se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Se quiser escrever um textinho, dá uma olhada. Pastor, desse jeito aí que o senhor quer, pode mandar para mim também, que eu vou olhando, entendeu? Estou aqui para ajudar vocês naquilo que for possível, naquilo que eu não souber, eu me preparo para estar junto com vocês da melhor maneira possível. A gente vai devagarinho, porque a gente vai aprendendo aos poucos e a gente vai cada dia consolidando mais a respeito da doutrina da salvação, dessa importante doutrina que você precisa guardar, terminar esse seminário e falar, pô, eu sei explicar, eu sei de fato explicar o que é o plano da salvação, eu sei pegar uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo e eu sei explicar para ela o que é esse ensinamento da doutrina da salvação. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem, pessoal? Já é. Amém? Tudo bem. Nós vamos Tudo bien, encerrar a nossa pastor. aula. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Vou pedir então para a Patrícia fazer uma oração para nos abençoar, que Deus nos dê uma semana de bênção e da graça dele sobre a nossa vida, tá bom, pessoal? Por favor, gente. Por favor, Patrícia. Senhor Deus e querido Pai, a Ti, Senhor, agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aprendendo mais a Tua palavra, pedindo ao Senhor Deus para cada dia abrir nossos ouvidos espirituais, que venhamos, ó Deus, crescer no Teu conhecimento e na Tua graça, Pai. Abençoa cada um que está aqui aprendendo nessa noite, abençoa a vida do professor e dos alunos, Senhor. Que as Tuas mãos estejam sobre as nossas famílias também, os guardando e os livrando de todo mal. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana e que a gente, a próxima aula, a gente possa estar aí afinco nas outros assuntos que nós vamos tratar, que com certeza vai ser de grande valia e aprendizado para todos nós. Boa semana para vocês. Um abraço. Obrigado, Amém. pastor. Ah, Abraço, abraço. Tchau, gente. Fica com Deus. Silvano foi Deus quietinho, né? Um abraço. Parar a gravação aqui.